Consciência metafísica. Olá, minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Consciência Metafísica. E hoje vamos a tratar um tema muito interessante, a ressonância Schumann. Vamos a ver desde um aspecto técnico-científico e a parte mística espiritual associada à incidência que ela tem aos seres vivos no planeta. Existe um som invisível, um pulso constante que percorre a Terra. É o batimento do planeta, unindo todos os seres em um ritmo silencioso e eterno. Há um som, sim, que percorre o planeta. Um sussurro constante, tão antigo quanto a própria Terra. Não é ouvido por nossos ouvidos comuns, mas sentido por aqueles que se conectam profundamente com a vida. É o batimento cardíaco do mundo, pulsando sobre nossos pés, envolvendo cada ser, unindo todos em uma dança silenciosa. Certamente a ressonância Schumann não é especificamente um som acústico, e sim uma radiação eletromagnética própria de nosso planeta. Vamos saber, tentar explicar um pouquinho mais para frente como ela é formada e quais são as características tão específicas e tão importantes que ela representa. A ressonância Schumann são frequências naturais entre a Terra e a ionosfera, com 7,83 Hz como batida fundamental, geradas por tempestades e raios no planeta inteiro. Entender a ressonância Schumann como uma cavidade constituída por a superfície da Terra, que podemos considerar condutora, uma casca que seria a ionosfera, que seria outra esfera concêntrica da superfície da Terra, e em meio delas a atmosfera, constituída pela troposfera e a estratosfera, constituindo uma espessura de algumas dezenas de quilômetros de atmosfera. Então, essa cavidade que é constituída pela atmosfera seria como o interior de um micro-ondas. Quando eu ligo o micro-ondas, ele tem uma válvula que envia radiação eletromagnética, claro que de outra frequência, e ele ressoa dentro da cavidade do micro-ondas, de tal maneira de constituir uma onda que se denomina estacionária, porque não está estacionada, não pode sair daí. Então, a atmosfera também, a radiação eletromagnética ficaria presa dentro dessas duas cascas, a superfície e a ionosfera, e reverbera, ressoa, só que com uma frequência de 7,83 Hz, ou hercios, como a primária, a básica, que é a que nos influencia. Depois tem os harmônicos, frequências múltiplas dessa, são menores, mas que não teriam tanta incidência em nós. A frequência da ressonância Schumann se alinha às ondas alfa do nosso cérebro, criando uma conexão natural entre o ritmo da Terra e o nosso próprio estado de consciência. Pelo físico Winfried Otto Schumann. A frequência fundamental, como a gente falou, é de aproximadamente 7,83 Hz. É um compasso constante criado pelas descargas elétricas dos raios ao redor do mundo. Mas também não poderíamos deixar de considerar a influência de outro tipo de radiações, por exemplo, emissões de massa coronal do Sol, ou emissões de radiação cósmica, enfim. O cosmos é, desde esse ponto de vista, muito complexo.
Seria um absurdo encorsetar essa ressonância eletromagnética exclusivamente a produção de relâmpagos, raios, etc., descargas atmosféricas, né? Com certeza tem influência de outras fontes. Mas seria tão complexo e, aliás, para a ciência seria muito comprometedor também, né? Falar de coisas que não pode explicar. Então, fica por isso mesmo. A ressonância Schumann é vista por muitos como um elo sagrado com a Terra, capaz de trazer paz, clareza e um profundo sentimento de conexão espiritual. Curiosamente, a frequência básica da ressonância Schumann, esses 7,83 Hz, é próxima a das ondas alfa do cérebro humano, associada a estados de relaxamento, meditação e criatividade. São ondas específicas quando o cérebro humano tem um comportamento determinado. É como se nossos corpos estivessem sintonizados com o próprio planeta, respirando no mesmo ritmo, vivendo no mesmo compasso vibracional. Em algum tempo se questionou se, por exemplo, os astronautas não teriam sérios problemas na hora de deixar nossa atmosfera, porque eles já não estariam influenciados por essa frequência eletromagnética que estaria sincronizando um pouco o cérebro com esse estado próprio de meditação, de criatividade, um estado contemplativo do cérebro. Então, em algum momento se pensou que isso poderia ter algum tipo de influência. Na verdade, não tem muitos estudos, ou se tiver, não são muito populares, né? Não se fala muito sobre a incidência da ressonância Schumann sobre o comportamento do corpo humano e o cérebro. O que é um pouco suspeito, evidentemente. Mas existe também outra realidade associada à ressonância Schumann que vamos a ver a continuação. O pulso da Terra continua, silencioso e constante, convidando-nos a desacelerar e lembrar que somos parte de um só ser vivo. Mas existe uma problemática também associada à ressonância Schumann, e é que ela, nos últimos anos, está sofrendo umas variações muito grandes e muito inexplicáveis. A ressonância Schumann é difícil de medir, apesar de que existem instrumentos, mas esses instrumentos estão associados às instituições, como ser faculdades, universidades, né, ou instituições científicas como a NASA, etc. Existe uma instituição educativa, uma universidade russa, que publica, né, que tem esse recurso de medição e publica praticamente em tempo real a ressonância Schumann. É interessante, eu deixarei o enlace na descrição do vídeo. Quem quiser entrar, né, só traduzir de russo para alguma língua conhecida. Quem segue, eu pessoalmente estou seguindo essa ressonância há muito tempo, há muitos anos, pode observar que as variações são muito intensas. Então, esse anterior pulso constante, né, que nos marcava o ritmo de vida, ou influenciava, né, nesse aspecto, já poderíamos dizer que está meio confuso, porque as variações da frequência de Schumann são muito grandes e são chamativas e inexplicáveis. Para muitos, essa ressonância é mais que ciência. É um elo sagrado entre a humanidade e o planeta.
Quando sintonizamos com essa frequência, podemos experimentar paz interior, clareza mental e um profundo senso de pertença, ou pertencimento. E como se por um instante pudéssemos ouvir, é como se por um instante pudéssemos ouvir a própria terra sussurrar ao nosso coração. E em meio ao ruído do mundo moderno, o pulso da terra continua firme, paciente e constante. Ele nos convida a desacelerar e ouvir, a lembrar que somos parte de um todo vivo. Feche os olhos, respire fundo e sinta. O coração da terra está batendo junto com o seu.